Sejam muito bem-vindos a mais um Cabu, podcast oficial da Bullseye. Para você que está nos acompanhando aí pela Twitch ou está escutando a gente por plataformas de streaming como Spotify e a Deezer, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso convidado é o Bruno Loyola, ele é co-founder da Plug, ele é Chief Growth Officer também da Plug, obviamente. Ele é graduado em Ciências da Computação pela Federal de São Carlos, uma coincidência porque nós da Bullseye estamos também em São Carlos. Caso você não saiba, São Carlos é a capital da tecnologia do Brasil, então caso você compre produtos aí da Plug ou da Bullseye, sabe que você está adquirindo do pessoal que vem da capital da tecnologia. Além disso, fez MBA em Business School, e é especialista em Open Banking. Muito obrigado por topar falar com a gente, Bruno. Realmente é um prazer ter você aqui. Com certeza esse papo vai ser muito legal hoje. Com certeza, Marco. Obrigado pelo convite. É um prazer aí trocar essa ideia com você sobre Open Finance, sobre a Plug, sobre a Bullseye, enfim, tudo que a gente trocar essa ideia contigo. Beleza, e hoje o foco do nosso podcast é a Plug, obviamente, em que a partir de uma API única permite que instituições financeiras criem soluções personalizadas para os seus usuários. Mas antes de começar a falar da Plug, tem algo muito curioso da fundação de vocês, em que são 5 sócios, sendo 3 brasileiros e 2 hermanos, 2 argentinos. Como que isso aconteceu? Como vocês se encontraram? Como que surgiu esse grupo aí de 5 fundadores latino-americanos? Perfeito, Marco. Eu estava trabalhando, igual você falou, eu fui fazer um MBA na Espanha em 2016 e desde então comecei a trabalhar no mundo de fintechs e, obviamente, você entrando na Europa em 2016, foi quando surgiu a lei PSD2, a regulação PSD2 junto com o Open Banking. Foi meu primeiro contato com esse mercado open, de Open Data. E desde então, trabalhando com algumas fintechs, com o mundo de Open Banking, fui responsável primeiramente pelo Business Development da Moving, que é uma fintech de Nova York, para entrada no mercado europeu. Então, imagina que entrar no mercado europeu de uma solução de gerenciamento financeiro pessoal, bem no momento que estava entrando em vigor a regulação de Open Banking, faz todo sentido você mergulhar nessa parte de abertura de dados financeiros. E logo depois também fiquei responsável por esse mercado na América Latina, da Moving, E eu mostrava uma solução super legal, super bacana de inteligência artificial para dar dicas de gestão financeira e tudo mais. E aí, na América Latina, todo mundo gostava muito dessa parte da inteligência artificial, mas todo mundo perguntava, essa parte de agregação de contas aqui, como funciona? Isso, Chile, Brasil, Argentina, Equador, Peru, Colômbia, todo mundo perguntava e se interessava mais pela parte de agregação de contas, e eu ficava sempre com aquela pulga atrás da orelha e falava, putz, eu tô com uma super solução de inteligência artificial e o pessoal pede uma parte que nem é o core do business. Uhum. Enfim, eu vi essa oportunidade na parte de agregação de contas, juntei com mais 2 sócios, os brasileiros que conheciam muito do mercado financeiro brasileiro. Porém a gente era muito mais focado em negócio em business, conhecer do mercado e tudo mais, Faltava aquele pé da parte de tecnologia. E aí a gente foi apresentado pro Federico, que é o atual CEO da Plug, uma pessoa extremamente inteligente, é um programador, junto com o CTO, o Gabriel, são 2 argentinos, que desde a primeira conversa que a gente viu que tinha um match muito forte entre a visão que a gente tinha sobre o futuro dos serviços financeiros através do Open Banking. Então, eles viram a oportunidade, óbvio, de se juntar conosco pelo nosso conhecimento de negócios, e a gente viu uma oportunidade pelo conhecimento técnico que eles tinham. Então, foi um casamento bem bacana, e a gente resolveu focar realmente no Brasil agora. Entendi. Até curioso porque eu acabei de ler alguns dados muito interessantes sobre startups da América Latina. Até 2017 só tínhamos 2 unicórnios da América Latina e os 2 argentinos, que eram o Mercado Livre e a Decolar. Hoje, 60% dos unicórnios são brasileiros e 17% são argentinos. Então, com certeza, ali são 2 países, Acho que o México também está ali despontando como de empreendedores, de geração de valor, de inovadores. Porém, eu acredito que os países passem por realidades diferentes em relação às pessoas, em relação aos seus bancos, às relações financeiras. E isso, para vocês,
como é um produto brasileiro, se tornou algo em que eles conseguiram trazer mais informações da Argentina, ou vocês conseguem mais por ser brasileiros? Como funciona essa relação de ser um produto brasileiro, mas boa parte dos sócios era argentino? Certo, é engraçado que essa estatística que você viu, que os 2 primeiros unicórnios de Latam são argentinos, na verdade, né? Tanto o Decolar quanto o Mercado Livre, e eles, desde o começo, tiveram o Brasil como o seu um dos principais mercados, né? Hoje o maior mercado do Mercado Livre é no Brasil. Enfim, eles viram que, pelo tamanho do país, pelo tamanho de consumidores aí, essas 2 empresas viram no Brasil como um potencial gigante. E tem vários outros exemplos aí de empresas da América Latina que exploram bastante, veem o Brasil com muito bons olhos, né? Porém, quando a gente fala de serviços financeiros, Marco, tem um gap muito grande, tá? Primeiro tem a barreira regulatória, né? Que não é simples, cada país tem as suas particularidades, e obviamente a gente do Brasil conhece muito bem, tem uma particularidade muito grande com relação à regulação dos serviços financeiros. E você falar que tem uma solução tecnológica financeira num país da América Latina e querer aplicar essa mesma solução no Brasil, é muito complicado, né? A gente tem N exemplos até de bancos grandes que vieram para o Brasil de alguma forma e ou foram adquiridos ou não conseguiram ter tanto sucesso porque o sistema financeiro nacional é bastante complexo. Então, desde o começo da Plug, quando a gente surgiu, obviamente, pelos sócios serem argentinos, a gente falou, nossa, vamos fazer uma solução Latam, mas logo a gente viu que o Brasil demanda soluções locais, o Brasil demanda conhecimento local para ter êxito, né? Então a gente focou sempre, apesar da ideia lá atrás era fazer algo Latam, a gente falou, não, a gente precisa focar, precisa ter uma solução para o Brasil que é complexo e é grande o suficiente, né? Então, do varejo, assim, a gente até vê várias empresas entrando no Brasil e outros países da América Latina, mas serviços financeiros mesmo, é difícil você atuar com uma mesma solução, com uma mesma tecnologia no Brasil e em outros países da América Latina. Por isso que a gente é bem focado agora também no Brasil. Sim, precisa ser algo mais específico, né? Mas você acredita que é mais fácil, depois de você se consolidando no Brasil, replicar a Latam? Ou entrando na Argentina, no Chile, no Uruguai, são outras realidades, vai ter que começar ali do zero? Não sei se do zero, mas começar pequeno, tá? É muito difícil você entrar em outro país da América Latina com serviços financeiros, tecnologia, regulação, toda essa complexidade. Então o foco, pelo menos nos próximos 2 anos da Plug aí, é se consolidar como a principal plataforma de Open Finance do Brasil, tá? Tem soluções locais em cada um desses países, tem algumas soluções locais, a gente tem até trabalhado com alguns clientes na Argentina, mas com soluções muito simples e muito, muito rápidas. O foco mesmo é do Brasil. Entendi. Mas aí eu vou fazer agora a pergunta zero, apesar de já ter feito 3 perguntas, que eu sempre faço, que por que chama Plug? De onde surgiu o nome de vocês? Claro. A Plug surgiu a Plug, na verdade, o nome justamente para a gente conseguir fazer uma analogia com Plug, né? O primeiro logo da Plug, na verdade, era um logo bastante antigo, assim, era um pouco brega até, era uma tomadinha, né? E a gente quer ser justamente essa forma simples de que qualquer empresa pode se conectar ao mercado financeiro, né? Então, você plugar, a gente até brinca aí que você se pluga ao mercado financeiro de uma forma muito simples, né? Porque a gente tem a tecnologia no nosso DNA e para permitir que a inovação realmente aconteça, né? E quando a gente pensa nos serviços financeiros e mercado financeiro, muita gente coloca na cabeça os grandes bancos, grandes grupos financeiros, né? Mas, na verdade, a inovação, Marco, e pode ser em pequenas fintechs e em pessoas que estão numa garagem hoje, que vão ser o próximo unicórnio. É ali que a gente quer também atacar para permitir que qualquer pessoa pode ter acesso aos dados financeiros, né? E liberando esse acesso, democratizando o acesso aos dados, é onde a gente acha que vai realmente as empresas vão prosperar, né? Então o nome Plug vem justamente dessa analogia para você plugar no sistema financeiro de uma forma bastante simples. Sim, entendi. Bom, aí se você puder também falar um pouco mais sobre a solução, né? Então tá bastante ligado à relação Open Finance, que eu acho que tá ali começando no Brasil, em que
ali de divulgação de dados financeiros das pessoas, para que qualquer instituição financeira possa ali aproveitar sobre isso. Então vai ser análise de crédito, análise de investimento, mas como que a Plug realmente está inserida nesse mercado? Perfeito. Primeiro, eu acho que vale a pena contextualizar um pouquinho sobre o que é Open Finance, o poder que o Open Finance tem, né? Com certeza. O Open Finance é uma adaptação dos reguladores aí a essa nova era que a gente vive, a era de dados, né? A era da indústria 4.0, que é o compartilhamento de dados. Os dados viraram realmente o mais valioso ativo que as pessoas têm, né? E aí, primeiro veio a LGPD, né? Ou GDPR, começando na Europa ali, onde garante dar direito aos cidadãos aí para ter direito sobre os seus dados, né? E o Open Finance é uma adaptação dessa lei ao mercado financeiro, né? Então, basicamente, o que diz é que o dado pertence às pessoas e não mais a um conglomerado, ou não mais ao seu banco, né? Então, você é dono do seu dado, você consegue compartilhar isso com quem você quiser. Isso abre enormes possibilidades, né? O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele comparou isso aí quando surgiu a internet na década de 90. Então, quando surgiu a internet na década de 90, ninguém imaginava, nem os otimistas, os futuristas otimistas aí, imaginavam que você, através de um celular, que, by the way, tem o poder computacional, os celulares que a gente tem na mão hoje tem o poder computacional de muitos mainframes de bancos aí dos anos 80 e 90. Sim. Esse aparelho que cada um carrega no bolso vai ter o poder, você conseguiria pedir um carro para te levar para outro lugar de uma forma muito simples, sem ter contato ou ligar para uma pessoa, ou Airbnb, enfim. Essa nova economia foi destravada por causa da internet, por causa do cloud, enfim, um monte de teorias. E ele comparou, o presidente do Banco Central, justamente o Open Finance a isso. Então é uma forma de destravar o sistema financeiro como um todo, né? Então tirar diminuir essa simetria de informações que até hoje é muito assimétrico, todos os dados que existem no sistema financeiro, diminuindo essa simetria de informação, a gente vai permitir que a inovação aconteça. Então eu arrisco, Marco, para a gente fazer um novo papo daqui 5 anos, rever esse papo aqui e a gente ver que tipo de inovação foi criado, mas o que eu não tenho dúvida é que muitas funções, muitas funcionalidades novas, muitos aplicativos e muitas empresas hoje que estão realmente numa garagem ou estão para nascer, vão ser muito bem sucedidas usando muito bem esse dado, né? Então, onde que a Plug se encaixa nesse cenário, né? A Plug é uma empresa, uma fintech, uma empresa de tecnologia, primeiramente, que permite que qualquer inovador, que qualquer empresa, seja uma pequena startup ou uma grande corporação, consiga acessar os dados financeiros dos seus clientes de forma muito simples, de forma muito segura e, obviamente, de forma consentida pelo cliente, né? Então, de alguma forma, a gente destrava o poder dos dados, permitindo que a inovação aconteça, permitindo que novos produtos financeiros sejam criados aí, seja por grandes bancos, corporações que hoje já existem, ou por pequenas fintechs hoje que estão desenhando suas soluções. Então, a ideia da Plug por trás é democratizar o acesso de informações para que a inovação aconteça, para que eu tenha a melhor experiência do cliente, para ter mais concorrência, para ter mais inovação no mercado financeiro como um todo. Sim. Você mencionou que o presidente do Banco Central comparou isso ao início da internet, mas que também você trabalhou ali em empresas da Espanha e Nova York, né, o que te torna um especialista em Open Banking. Como que você acha que está o Brasil em relação ao mundo em relação a isso? A gente está meio que no mesmo andar, ou eles já estão mais avançados? Como que você, com essa visão, né, de multicontinental em relação ao Open Finance, você vê o Brasil hoje? Perfeito. Eu lembro quando eu entrei na faculdade aí na década de 2000, a gente sempre foi muito orgulhoso do sistema financeiro brasileiro, né? Principalmente por causa do sistema brasileiro de pagamentos, né? E falava, nossa, nos Estados Unidos ainda usam cheque, aqui a gente já está fazendo TED ou DOC, se eu transferir para você, no dia seguinte vai cair na sua conta, coisa que era super avançado na época, né? Mas, obviamente, as pessoas ficaram falando isso por 10, 15 anos, e 10, 15 anos muita coisa acontece, né? Enfim, o Banco Central teve essa agenda, o BC Hash,
justamente para modernizar o sistema financeiro, para aumentar a competitividade, para aumentar a inovação. Então, comparado com outras jurisdições aí, o Brasil está muito bem avançado com relação à tecnologia. A gente teve uma escola muito forte aí, principalmente na época de hiperinflação, onde a gente teve que se adaptar muito forte para acompanhar todas a instabilidade do mercado financeiro. Então, o Open Finance em si, que é essa adaptação do sistema financeiro a essa indústria 4.0, começou lá no Reino Unido, começou na Europa, na União Europeia com o PSD2, no Reino Unido com essa regulação de Open Banking, onde o principal ponto, Marco, era o Open Banking surgiu quando o CMA, que é o Competition Market Authority, é o CAD em inglês, soltou um relatório falando, olha, os bancos ingleses não têm incentivos suficientes para lutar pelos seus clientes. Isso que lá, mais ou menos 65% dos depósitos são concentrados em 9 grandes bancos ingleses, né? Pensa que aqui 85% dos depósitos estão concentrados em 5, então a concentração bancária do Brasil é muito maior. Então, e o Brasil não demorou muito, ele foi um dos pioneiros para adotar o Open Banking. E foi muito legal também que o Brasil não só adotou o que está tendo, o que estava rolando lá no Reino Unido e na Europa, como aumentou o escopo. O Open Finance, a abertura dos dados, não só de extrato financeiro, cartão de crédito, produtos de crédito, mas assim, investimento, câmbio, seguros, é um escopo super grande, maior do que o Reino Unido. Então eu arrisco dizer, quando a gente finalizar a 4ª fase, que provavelmente, se tudo der certo, vai ser o ano que vem, a gente vai estar na frente de países como o Reino Unido, que sempre foi um pioneiro com relação a fintechs, com relação ao sistema financeiro. Então é super positivo a agenda que o Banco Central está puxando, e quem se beneficia somos nós, os consumidores, que vão ter serviços melhores aí. Você mencionou das fases, né? Se eu não me engano, a gente está na 2ª fase agora. Se puder, para quem está escutando a gente, explicar um pouco quais são essas fases, como é que esse procedimento funciona. Perfeito. O Open Banking, de forma bem simplificada, como regulação do Brasil, foi dividido em 4 fases, né? A primeira fase começou em janeiro de 2021, onde os principais bancos, aí, o Banco S1 e S2, são 13 conglomerados, os maiores bancos do país, tiveram que compartilhar os dados, que dados já eram públicos, né? Então, informações sobre produtos que oferecem, caixas eletrônicos, agências bancárias. Foi uma fase preparatória, que não tinha dado pessoal, onde era compartilhando de uma forma padronizada, via APIs. Entre eles, você conseguia compartilhar essas informações. Logo, no meio desse ano, começou a fase 2, que ainda está subfaseada, ainda a gente está executando, onde esses mesmos bancos, eles são obrigados a compartilhar os dados financeiros pessoais. Ontem, foi a primeira vez que eu consegui realmente compartilhar minhas informações de conta através do Open Banking regulado aí, entre 2 instituições que eu tenho, que eu sou correntista. Uhum. E as informações que estão compartilhadas aí são informações de extrato bancário, informações de cartões de crédito e produtos de crédito. Logo, tem uma parte, a fase 3 é onde entra a figura do iniciador de pagamento, Marco. Aqui que entra uma nova figura no sistema financeiro, onde esse iniciador de pagamento você vai permitir fazer um pagamento, autorizar um pagamento sem estar dentro do seu próprio aplicativo do banco ou sem estar dentro do seu banco. Tá? Uhum. Então, isso vai desencadear também muita inovação dentro do mundo de pagamentos em si, né? E a fase 4, finalmente, que ainda está para ser implementada, provavelmente vai ser faseada aí até o próximo ano, que é o compartilhamento de dados de investimentos, dados de seguro e dados de câmbio também. Então, com isso, com o final da 4ª fase, o Brasil vai ultrapassar aí o Reino Unido, vai ultrapassar a Europa com relação a escopo de compartilhamento de dados, aí, que deve ter um impacto muito legal no mercado. Sim, entendi. Até aproveitando, eu vi que vocês postaram recentemente uns stories na página do Instagram de vocês, em que falam que 53% dos brasileiros se diriam dispostos a fornecer informações
suas informações financeiras. Eu até fiquei surpreso com esse número, né? Era uma enquetezinha, eu tinha colocado menos, achei que menos brasileiros eram dispostos a isso, né? Você vê esse número aí como realmente um número interessante? Você acha que os brasileiros ainda têm muito preconceito em passar por esse processo de compartilhamento de informações financeiras? Como que você vê essa realidade de você, o brasileiro, disponibilizando as suas informações financeiras, né? Perfeito. Marco, é impressionante, assim, muito pelo contrário, eu acho que o brasileiro compartilha bastante informações online, o brasileiro é muito early adopter quando a gente está falando de novas tecnologias, tá? Não é à toa que somos um dos países mais ativos em redes sociais. Se a gente comparar, o Open Banking surgiu na União Europeia, esses caras eles já tinham... enfim, ele já está revolucionando o mercado financeiro na Europa e teve essa mesma pesquisa que você citou, 53% dos brasileiros compartilhando os dados, estão dispostos a compartilhar seus dados em troca de melhores produtos e serviços. Na União Europeia é menos de 20%. Tá? O europeu tem um cuidado com privacidade, culturalmente é diferente, mas já está sendo uma revolução por lá, sendo que somente menos de 20% está disposto a compartilhar esses dados, né? Então o impacto que o Open Banking vai ter no Brasil é muito maior do que está tendo ou teve até então na União Europeia e no Reino Unido, tá? Então se você somar que o brasileiro está mais disposto a compartilhar o dado do que o europeu, se você somar que a gente tem uma concentração bancária ainda muito absurda, que 85% dos depósitos ainda estão concentrados em 5 grandes bancos, se você somar que a gente tem um spread bancário extremamente alto, o número de pessoas desbancarizadas também é muito alto. Se você somar todas essas características, o Open Finance tem a capacidade realmente de ser transformador, né? Então eu imagino que daqui a pouquíssimo tempo, poucos anos, eu diria meses até, a gente vai olhar para trás e falar, nossa, como que a gente vivia sem esse sistema? Como que a gente conseguia, como que a gente fazia um DOC ia cair no dia seguinte? Ou como que você tem somente um banco? Né? Toda a sua relação é somente com o banco. Não, hoje a ideia é você facilitar. Eu uso o serviço do banco A, eu uso o serviço do banco B, um investimento no C, um crédito no D, eu compro meu veículo aqui, meu imóvel aqui, onde vai ter uma briga por nichos, uma briga para você conseguir oferecer o melhor serviço para o seu cliente, e aí entram não só os grandes bancos, entram as fintechs também, que também já estão revolucionando, tentando oferecer serviços muito mais personalizados, muito mais nichados, baseados no seu comportamento, por exemplo. Tá? Então, a gente está no comecinho de uma grande mudança que vai ter no sistema financeiro, que vai ter um impacto super positivo para a sociedade como um todo. Sim. Acho que é meio que o sentimento que a gente tem com o Pix hoje, né? Hoje a gente vê o Pix como, nossa, que facilidade, né? Como que isso não existia antes? E eu acho que, cara, como você está mencionando, cada vez mais vão surgir soluções. Tanto acho que de propostas particulares, né, como fintechs e startups, mas também acho que o governo vai cada vez mais se preparar para esse tipo de tecnologia que com certeza vai estar revolucionando, né? O Pix é impressionante, né? Os números do Pix são bárbaros. Eu li essa semana, a gente passou do número de 100 milhões de pessoas usando Pix. Tem uma estatística que eu não sei o número exato aí, mas tem mais de 10 milhões de pessoas, elas fizeram um Pix, elas nunca haviam feito um TED ou um DOC antes. Isso é inclusão financeira, é muita gente fazendo a primeira vez, utilizando transferência bancária pela primeira vez, que mostra que de alguma forma o Pix também serve para a inclusão bancária. Mas diferente do Open Finance, o Pix ele é uma inovação incremental. O que significa uma inovação incremental? Olha, eu tinha um serviço, agora eu consigo fazer um serviço muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais barato, muito mais fácil. Então, antes eu posso fazer ainda TED Doc, mas com o Pix é muito mais rápido, muito mais simples, é muito melhor, né? O Open Finance, a diferença do Open Finance é que não é uma inovação incremental, é uma mudança na infraestrutura que vai permitir que novas inovações, até disruptivas, surjam, né? Então é diferente um pouquinho do tipo de inovação que a gente está falando aqui. Por isso que o impacto do Pix é muito mais imediato. Do Open Finance vai ser evolutivo, né? Pouco a pouco a gente vai ver surgindo soluções baseadas nos dados do Open Finance. Outro valor que compartilhando do story de vocês, que eu fiquei também bem
com os números bem altos, né, que 4,3 trilhões de reais são cedidos em crédito no Brasil. E uma parte do Open Finance, inclusive do produto da Plug, é ajudar essas empresas em análise de crédito, né? Essas informações do usuário, ajudar essas empresas que cedem crédito nessa análise. E também o Brasil é um país com muitas pessoas endividadas, né? E como que funciona essa relação de ceder muito crédito? A Plug vai conseguir ajudar cada vez mais essas empresas a facilitarem esse acesso ao crédito, mas porém temos muitos brasileiros endividados, né, em relação também a juros, né, para pegar os empréstimos, claro. Créditos, financiamento. O crédito, a gente acredita que vai ser o maior impacto que tem com o Open Finance, tá? Imagina que você e o crédito, como um todo, é um propulsor da economia, né? Você precisa de crédito para você fazer a economia girar, para você fazer a economia crescer. Né? E qual é o problema que a gente tinha hoje? Né? Não é nem o número de endividados, mas é você fazer uma análise baseado em dados que não revelam realmente quem você é. Vou te colocar como exemplo aqui como cobaia, Marco. Então imagina que você vai pegar um crédito, um financiamento de veículo, ou um crédito imobiliário, ou qualquer tipo de crédito que faz parte de qualquer pessoa, para buscar melhorar a vida. Sim. Você vai buscar um crédito, mas por um acaso você deixou de pagar a sua conta de luz por 2 meses, há 2 anos atrás, você está sendo penalizado com isso. Você vai pagar juros mais caro, porque a análise até então que tinha de você é baseado nos birôs de crédito. E os birôs de crédito têm uma visão extremamente limitada de quem é o Marco. Você é pautado por um score, por um número, sim, baseado se você honrou seus compromissos do passado. É justo isso? Quem sou eu para julgar, né? Mas a forma como a gente vai analisar o crédito agora é o Marco compartilhando os dados financeiros dele, onde eu sei que apesar de 2 anos atrás você ter tido uma dificuldade financeira que impediu você de pagar sua conta de luz por 2 meses, você agora tem uma saúde financeira muito boa. Né? Então eu vou te oferecer uma taxa de juros muito mais baseada no seu comportamento atual, na sua foto atual, que é totalmente diferente de 2 anos atrás que você está sendo penalizado até agora. Então, a tendência e o objetivo do Banco Central é realmente você conseguir baixar esse crédito, né? Além do que, você também vai conseguir compartilhar seus dados, essa informação da saúde do Marco, ele vai conseguir compartilhar com mais players. E vai ter uma competição e a tendência é baixar o valor da taxa de juros que você pagará. Informação até então que somente o banco que você tem relacionamento, o principal banco que você tem relacionamento, estava guardado para ele. Então, por isso que você fala, putz, eu vou buscar algum tipo de crédito, normalmente você vai buscar primeiro no banco que você tem esse relacionamento, porque ele conhece o Marco muito bem. Ele tem a informação do seu comportamento financeiro. E agora, essa informação do comportamento financeiro tá com todo mundo, tá com todo mundo, desculpa. O Marco consegue decidir com quem ele compartilha essa informação e você pode ter, enfim, muito mais possibilidades, muito melhor para você conseguir fazer um acesso, uma análise de risco do Marco do que fazia até então. O crédito realmente a ideia o impacto é ser imediato com o Open Finance. A gente já está trabalhando com uma série de fintechs que já estão fazendo essa análise, já está aprovando muito mais crédito, já está conseguindo conceder muito mais limite, justamente porque agora eu consigo analisar, desculpa te colocar como exemplo aqui, mas eu consigo analisar, eu coloco o Marco como uma foto do Marco atual. Eu sei que você está empregado, eu sei que você está recebendo um salário e não vou te penalizar porque você deixou de pagar a conta há 2 anos atrás, por exemplo. Então, esse valor que até eu fiquei um pouco assustado, na verdade a tendência então com o Open Finance ele aumentar ainda, 4,3 trilhões de créditos, com certeza com o Open Finance esse número vai conseguir se multiplicar. O brasileiro é muito endividado, mas se você comparar com economias
economias desenvolvidas, o nível de endividamento do brasileiro é muito menor do que o nível de endividamento do americano, do europeu e tudo mais. Tá? Então tem um espaço muito grande ainda para dar crédito, mas tem que saber dar crédito bom, né? E as pessoas, obviamente, têm que ter a responsabilidade e análise para conseguir repagar aquilo. O crédito muita gente vê como como algo, como um vilão, né? Mas na verdade não é, não deveria ser. O crédito é benéfico, o crédito é necessário para fazer rodar a economia, para você, enfim, para qualquer, não só de pessoas físicas, mas para empresas, né? Inclusive, uma das grandes teorias que tem sobre Open Finance é na melhoria das pequenas e médias empresas. Então imagina. Tem uma estatística também que as pequenas e médias empresas pagam, se não me engano, até 3 vezes mais juros do que as grandes empresas com relação a crédito. Quando deveria ser o contrário até, mas por quê? Porque sempre foi um setor muito negligenciado pelos grandes bancos. E agora, eu penso que a gente pode acessar as informações daquela pequena empresa, conceder crédito para elas, e aí gera emprego, enfim, é um ciclo vicioso que a gente vai alimentando para desenvolver o país como um todo. Sim. E o que a gente está comentando, né, que a Plug vai ajudar cada vez mais essas iniciativas, esses inovadores, talvez empresas que estão ali começando, ou que nem começaram, vão poder aproveitar dessa API da Plug. Mas nos últimos anos a gente teve um boom de fintechs, né, aqui no Brasil, o que até surgiu alguns unicórnios brasileiros. E obviamente a Plug surfou e está surfando todas essas startups, essas fintechs que surgiram. Mas como que você vê esse cenário de fintechs? Ele está saturado, tem muito que crescer ainda, há muita oportunidade no Brasil para soluções financeiras. Como que você está vendo esse cenário? Foi legal você perguntar isso, que olha só, em 2016, eu vi uma reportagem da Pequenas Empresas Grandes Negócios, onde um representante de uma entidade forte de fintechs escreveu: essa onda de fintech vai durar 3 ou 4 anos. 2016. Desculpa, 2017. Eu falei, cara, eu não acredito nisso, mas eu vou pagar para ver. E aí eu tinha esquecido isso, eu deixei na minha agenda para me lembrar 3 anos depois, minha agenda do Google, para me lembrar 3 anos depois. Mesmo? Ver essa reportagem aqui. Eu marquei na minha agenda para ver 3 anos depois. E realmente eu vi 3 anos depois, e obviamente o boom de fintech não tinha nem começado há 3, 4 anos atrás. Sim. Então é difícil de novo fazer futurismos e entender como vai, mas eu vejo como um mercado totalmente aberto. Na Plug, a gente participou do programa da Y Combinator, que é uma das maiores aceleradoras que tem aí do Vale do Silício, e grande parte das startups aceleradas ali eram fintechs, e tem soluções muito legais, muito bacanas que estão surgindo. Soluções, 100% delas são baseadas nos dados, 100% delas são baseadas nessa nova economia que a gente tá vivendo, né? Então tem muito espaço no mercado financeiro para melhorar a eficiência. Falando de Brasil mesmo, muito espaço para melhorar juros, taxas, transparência principalmente, que até então muito pouco transparente o mercado financeiro para a gente até então. A gente estava acostumado com isso, né? E as fintechs estão vindo com olha, aqui estão meus custos, aqui está quanto você vai pagar, não tem segredo nenhum, não tem pequenas linhas. E as pessoas estão se acostumando pouco a pouco com isso, e é por isso que estão ganhando market share, né? Cada ano está ganhando mais market share, mas óbvio, é um mercado trilionário, é um mercado gigante, e surgindo essas fintechs de nicho, né, o que eu brinco, falo assim, putz, olha, tem o banco agora do caminhoneiro, porque ele sabe a realidade do caminhoneiro, sim. Eles estão oferecendo serviço para o caminhoneiro. Melhor que aquele bancão que tem serviço para todo mundo, mas não tem nenhum serviço especializado. Então, vão surgir agora especializações, fintechs que estão resolvendo problemas específicos ali, crédito imobiliário, XYZ, uma especificidade muito grande. Sim. Tem uma fintech para aquilo, que faz melhor do que, ou tem a tendência a fazer melhor do que os grandes bancos que têm produtos genéricos para tudo, por exemplo. Então, para mim está começando ainda, a gente vai ver muito mais esse boom de fintechs, porque o mercado ainda é muito concentrado. Até não ter um equilíbrio desse mercado, eu acho que o crescimento das fintechs vai ser exponencial. Mas até quando a gente tá nesse bate-papo conversando, né, tem 5 grandes bancos em que
concentram a boa parte dos correntistas, dos investimentos, mas, né, surgiram dos últimos anos algumas outras soluções que obviamente se tornaram unicórnios e tudo mais, Nubank, Stone, Banco Inter, que teve que se reformular, né, não era intermédio, mas se reformulou agora, virou um banco muito mais do que digital, mas até como você tinha mencionado, boa parte dos juros é em cima de pequenas e médias empresas, esses bancos acabam englobando essas outras empresas ou dificultando mais essa concorrência, mas mesmo assim é para ter esperança nesse mercado, para quem tá ouvindo e falar, eu penso nessa solução de crédito, essa solução financeira, há espaço, tem como eu entrar nesse mercado, mesmo tendo esses gigantes, e do Brasil sendo, como a gente mencionou no começo da conversa, algo burocrático, algo difícil. Há esperança ainda para quem está querendo entrar no mercado financeiro com uma ideia inovadora. Ah, não tenha dúvida, cara. Vão surgir os Nubanks, os mais Nubanks e Stones da vida aqui. Porque, enfim, tem espaço, tem mercado, tem um sistema ainda antigo, tem uma falta de transparência desses grandes bancos. Esses grandes bancos não conseguem se movimentar de uma forma tão eficiente quanto uma pequena fintech. Então, tem um espaço gigante para ser explorado, né? E aí a gente brinca que no próprio Y Combinator eles têm o lema, falam assim, build something that people love, né? Constrói alguma coisa que as pessoas amam, assim, né? E eu não vejo isso nos bancos até então. Agora eles estão, obviamente, tentando se adaptar a essa realidade, mas eu não via até então nos bancos. Era muito fácil, né? Aquela conversa que eu tive no começo, assim, olha, surgiu o Open Bank porque os bancos ingleses não tinham incentivos para lutar pelos seus clientes. E aqui também não. Se eu pegar minha mãe, por exemplo, tem conta do Banco do Brasil, ela não vai sair do Banco do Brasil nunca, porque ela não enxerga que existe outro tipo de banco ou que ela pode mudar de banco de uma forma simples, né? Mas isso está mudando. Isso vai mudar, vem a nova geração que já não tem como falar, strings attached, né? Já não tem nada, não vê pela marca, vê pelos serviços que você presta. Isso vai mudar. Putz, Marco, eu tenho certeza que os números até então não enganam de crescimento dessa onda de fintechs, e eu acho que vai crescer por muitos anos ainda, muitos e muitos anos. Sim, espero, com certeza. Assim esperamos. Um negócio que eu vi bem legal no site de vocês, acho que meio que vocês levam como um lema, que é criado por desenvolvedores para desenvolvedores. Eu vejo que vocês têm um zelo ali para esse programa de vocês, e além disso vocês facilitam bastante o acesso. Eu coloco ali todo um glossário, um passo a passo, uma facilidade das pessoas acessarem isso. Aí eu queria fazer duas perguntas, na verdade. Uma sempre foi pensado para ser assim desde o começo, de ser essa relação muito mais próxima com esses desenvolvedores? E o outro ponto é que isso muito se fala no Brasil, e você, né, que teve informações de ciências da computação, vê que há uma falta de profissionais nesse mercado, né? Então, como que você vê essa relação também putz, não temos devs suficientes, não temos engenheiros da computação suficiente, sendo que, como a gente está mencionando, é um mercado tão em alta, tão em voga, mas mesmo assim está faltando profissional nesse mercado. Se pensar de novo, na indústria 4.0, que a gente está falando, que é totalmente digital, né? A gente precisa quem constrói esses mecanismos digitais, que são os desenvolvedores, né? Na Plug, a gente sempre foi a premissa ser uma plataforma simples para integração, simples de se conectar, justamente por essas APIs, que é a forma mais simples de dois sistemas se comunicarem. Então a gente dá todas as ferramentas para que qualquer desenvolvedor consiga integrar, né? Isso significa que a gente baixa as barreiras de adoção do Open Finance, por exemplo, porque as pessoas veem que não tem uma barreira tecnológica. Você já não tem uma barreira tecnológica porque é simples a integração. Você não tem uma barreira de sistemas ali, né? Que antes era um grande problema para você, enfim, conseguir acessar qualquer dado.
com relação à falta de profissionais, cara, é uma reclamação do mercado como um todo, né? E cada vez que eu faço mais conversas com bancos, com fintechs e tudo mais, tá faltando profissional. Enfim, tem um monte de iniciativa muito bacana de empresas aí, edtechs, para formar mais profissionais, mas cada vez vai precisar mais. E tem uma tendência também, né, Marco, de muito profissional desse tipo de engenheiros migrando, indo para fora. Que é uma pena, porque a gente tem que conseguir valorizar esses profissionais. Primeiro que tem muita demanda por aqui, e segundo que a gente sabe que para o país, de alguma forma, se desenvolver tecnologicamente, precisa desse tipo de profissional. Então, é necessário investimento, incentivos para a gente, educação, incentivos para a gente conseguir manter os profissionais aqui, incentivo para a classe empresarial conseguir também manter e conseguir pagar esses bons profissionais para a gente conseguir ter esse conhecimento que é tão importante dentro do país, né? Enfim, é um desafio para qualquer empresa contratar profissionais bons, contratar profissionais dessa área de qualidade. A gente está, como sócios argentinos, a gente tem parte de desenvolvimento na Argentina, parte no Brasil, lá também é a mesma situação. Enfim, eu acho que uma falta de profissional, não só aqui, mas no mundo todo. Uhum. Você falou bastante da Y Combinator, né? Eu até tinha anotado aqui para conversar sobre isso, né? É uma aceleradora, né? Ela é internacional e já acelerou empresas como o Airbnb, Dropbox e a Rappi. Como que é vocês estarem desse conglomerado, vocês estarem reconhecidos, né? Vocês já passaram por outros processos de aceleração, já falou um pouquinho, mas você está ali nesse patamar, né? Você chegou lá e olha, eu tô no mesmo lugar em que o Airbnb, Dropbox e a Rappi chegaram. É satisfatório, eles valem quanto pesam, assim, no sentido de que realmente é muito intenso o programa deles. São 3 meses, é muito intenso. Imagina que você tem que tocar o negócio e também tem que aprender bastante com eles. Eles têm uma mentalidade de Vale do Silício muito legal, muito forte de crescimento da empresa. Te ajudam em todas as etapas, todas as dores, né? Incrível que eu estava falando com meus sócios que até você lendo todos os manuais que você tem, as palestras que você tem, parece que apesar de ter 300 startups do mundo inteiro em cada batch, parece que eles estão falando com vocês, porque eles sabem, parece que está falando com a Plug, porque eles sabem das dores que a gente está sentindo, né? Então, dor de startup, olha, você saber onde focar, você contratar as pessoas certas, como você dá um incentivo certo às pessoas, como você busca investimento para você crescer. Então eles têm um know-how, um suporte de profissionais muito bons que já tiveram lá, praticamente todos os mentores ali já tiveram sua startup, já venderam, já compraram outra, já lançaram outras startups, já quebraram, já passaram por todo tipo de situação, porque queira ou não queira uma startup, você sabe também, Marco, um grau de incertidão, assim, de você não conseguir medir o futuro. Essa é a graça do negócio, né? Então tem um grande risco, mas para mim é super compensador. Então o programa do IC valeu muito a pena. Valeu pela exposição, obviamente, que a Plug teve, mas valeu pelo conhecimento que a gente adquiriu. A gente conseguiu focar muito em produto. Então antes a gente achava que era uma empresa de produto, porém a gente agora percebeu, fez algumas mudanças para ser totalmente uma product-led growth company, né? Então, uma empresa totalmente voltada para o produto. A gente sabe que se a gente tiver o melhor produto, a melhor tecnologia, a consequência vai ser realmente a gente ter a conquistar o mercado. Então, eles ajudaram muito, abriram nossa cabeça, fizeram muitos contatos, eles criaram uma comunidade muito interessante ali. Vale a pena, vale muito a pena participar do programa do IC. Sim. Como você mencionou, acho que todo mundo que está empreendendo, começa a empreender, passa por esse processo. A graça de você começar a empreender, é a emoção de você não saber se o seu negócio vai dar certo. E muitas vezes acontece do que você formulou no começo. Quase sempre, na verdade, a ideia inicial você vai ter que pivotar, porque não é aquilo que o seu público realmente está querendo. Você pivota e reformula a sua ideia. Mas a título de curiosidade, né?
vocês dos fundadores, vocês já eram empreendedores, esse é o primeiro empreendimento de vocês, já tinha esse espírito empreendedor em vocês, ou pelo menos em vocês, se você puder falar um pouco? Claro. Tem um dos fundadores, ele nunca empreendeu, os outros 4 já empreenderam antes. A Plug é meu 4º negócio, na verdade. Eu sempre tive uma paixão pelo empreendedorismo muito forte. Eu brinco que eu trabalhei bastante tempo na Unilever, que foi uma escola super bacana para mim. Estava muito bem posicionado. Mas quando eu comecei a empreender no meu primeiro negócio, que deu todo errado, perdi dinheiro, perdi saúde, mas foi a primeira vez que eu me senti realizado profissionalmente de falar, olha, eu tô acordando toda manhã para fazer um negócio meu que eu vou fazer e vou fazer acontecer. Então e essa sensação eu só tive empreendendo. E aí eu tive mais 3 negócios antes da Plug. O meu penúltimo negócio foi o e-commerce. Eu fui o fundador do primeiro e-commerce focado em produtos refurbished do Brasil, produtos reembalados. Então, fiquei nos Estados Unidos, eu vi aqueles produtos que custavam mais barato, aqueles eletrônicos, computadores, tudo, e não entendia por que e como, e não via no Brasil isso. Falei, mas a gente tem uma indústria no Brasil de eletrônicos, né? Por que não tem esse tipo de produto? E eu comecei a investigar um pouco e vi uma oportunidade grande no mercado, e aí criei o e-commerce para isso. Foi muito legal, teve altos e baixos, mas foi muito bacana. Vendi em 2016 justamente para fazer meu MBA lá fora. Foi quando eu comecei a trabalhar com fintechs. Aí eu vi que é muito legal. E logo depois do MBA eu comecei a trabalhar de novo em corporações, em fintechs, até startups, mas não era minha, eu não era o empreendedor ali. Sim. E eu sempre senti que faltava alguma coisa. E aí quando surgiu a oportunidade da Plug, foi quando você sente esse desejo, essa coisa de acordar de manhã sem saber o que vai acontecer, mas que me motiva demais. Assim. Então, os outros sócios, eu acredito que passaram por coisas semelhantes, com exceção de um que sempre teve a carreira mais corporativa, mas ele está também adorando essa montanha-russa que é empreender, na verdade. Imagino que sim. Se você puder trazer alguns big numbers aí da Plug, né? A gente já conversou um pouco, eu sei que vocês estão conectados com todas as corretoras aqui do Brasil, mas se você puder trazer mais os números, quantas pessoas estão utilizando a Pay de vocês, aonde vocês estão, acho que seria legal também de poder conversar sobre isso. Perfeito. A gente está trabalhando com quase 30 clientes hoje, desde pequenas startups a grandes corporações. A gente tem daqui mais de 30 milhões. Vai utilizar o serviço da Plug. Daqui a pouco a Bullseye, exatamente. A gente quer ajudá-los também nessa jornada de Open Finance. Estamos trabalhando temos conexões com mais de 18 instituições financeiras, né, que cobrem mais de 95% das contas do país, conectando também igual você falou, com as principais corretoras, tá? Estão trazendo dados aí, desde dados extrato bancário, dados de cartões de crédito, dados de investimento bastante detalhados. A gente conecta na SEI também, onde a gente permite que você, por exemplo, a Bullseye, numa API só, de uma forma muito simples, consiga trazer os dados dos seus usuários de forma extremamente, seguro e 2, fácil. O que mais? A gente está com mais de 30 milhões de transações passando pelos motores da Plug, onde a gente consegue também criar uma inteligência em cima disso, né? Inteligência de dados. Então, não é somente aquela informação do extrato bancário, do investimento da pessoa que você vai coletar quando você conecta com a Plug. Você vai pegar, a gente agrega inteligência em cima desses dados, né? Transforma esse dado em informação para que os nossos clientes consigam oferecer uma melhor experiência do cliente, consiga ser mais eficiente, consiga conceder um crédito mais preciso, consiga automatizar processos, enfim, tem N casos de uso aí. E a gente gosta de trabalhar com empresas inovadoras, igual a Bullseye, por exemplo. A gente prefere até trabalhar com empresas que tenham uma inovação no seu DNA. A gente fala, putz, cara, eu nem imaginava, mas tem esse caso de uso que a gente está pensando aqui, a gente vai lá e provê essa infraestrutura, tá? Então, super feliz do que a gente conseguiu avançar com a Plug, principalmente desde o começo do ano aí, e a gente está conseguindo, aos poucos, cumprir com a nossa missão aí, que é de realmente conseguir democratizar o acesso aos dados de alguma forma.
Aham. E se aí, se você puder me falar, você já falou um pouquinho, né? Mas quais os próximos passos da Plug? Como que vocês se imaginam no futuro, né? Vai ser uma empresa Latam, vai passar para a terceira, quarta fase aí do Open Finance, mas como que a Plug se imagina na curto, médio e longo prazo aqui para frente? Perfeito. No curto prazo, a gente tá buscando ajudar cada vez mais os inovadores aí, tá? Então a gente vai continuar com essa missão de trazer esses dados básicos do Open Finance, permitindo que esses caras inovem realmente, consigam trazer novos casos de uso, melhore, afinal, a vida do consumidor brasileiro, tá? O foco é Brasil, o foco é a gente se tornar a maior plataforma de Open Finance do país. Tá, isso significa que vamos ter como se fosse um cérebro de dados financeiros, onde a gente vai, as empresas podem conectar nas APIs da Plug e a gente vai prover toda a inteligência para que essas empresas consigam oferecer essa melhor experiência, consiga oferecer o melhor para o seu cliente final, né? Então a gente tem, uma ambição, é um sonho grande, somos bastante ambiciosos, e vamos dar um passo a passo. Então, obviamente, não queremos colocar o carro na frente dos bois, é um processo evolutivo, a gente sabe que precisa acelerar, mas a gente, igual eu falei, somos os nossos clientes, que eu chamo de parceiros mais do que clientes, porque eles ajudam a gente a construir nosso produto, o nosso sucesso é o sucesso deles, eles conseguirem oferecer essas informações, esses dados para os seus clientes finais. Então, a ambição é grande, esperamos conquistar realmente, ser a principal plataforma de Open Finance do país. Vamos! Mais rápido do que o API da Plug. A gente estamos de volta, mas estamos encaminhando para a fase final aqui do nosso bate-papo aqui com o Bruno, que com certeza, nossa, está sendo muito legal, papo muito maravilhoso, um momento que a gente cria a nossa biblioteca virtual aqui de empreendedores. Eu sempre peço para eles trazerem um livro de recomendação, um livro de inspiração. Então, qual que é a sua recomendação, Bruno? Um livro que me inspirou, na verdade, no mundo fintech, que eu tive um grande privilégio de trabalhar com o autor do livro. Esse cara chama Brad King, ele é um dos top leaderships aí do mercado do futuro, do mercado dos serviços financeiros do futuro. O livro chama Bank 4.0, Bank 4.0. Ele é um livro que é inspirador. Você pode até não concordar que tudo que está no livro ali, mas te faz pensar muito sobre as mudanças que estão tendo nos serviços financeiros, no mercado financeiro no mundo inteiro. Ele comenta muito sobre a China, fala sobre as mudanças que tiveram, que ocorreram na China nos últimos anos com relação aos serviços financeiros, onde passou de uma economia totalmente baseada no dinheiro e de repente sumiu o dinheiro. Em poucos anos a gente tem um mercado totalmente digital. O mercado de crédito chinês é absurdamente grande. Ele fala sobre blockchain, ele fala sobre todo o futuro que a gente espera do mercado financeiro, né? E ele falava uma parte interessante, que ele falava, olha, nos próximos 5 anos haverá mais mudanças no sistema financeiro do que nos últimos 30 anos. A gente pode até concordar ou não se vai ser 4, 5, 6, 7, 8 anos. Anota, né? Na agenda do Google pra gente cobrar depois. Exatamente, eu vou cobrar dele também. Então esse cara foi muito inspirador para mim com relação a serviços financeiros em si. É uma leitura que vale muito a pena. Ele está lançando um novo livro dele agora também, que eu tô louco para ver. Agora em outubro vai ser lançado o novo livro dele, que chama Techno-Socialism. Basicamente é falando sobre as empresas tech, como que elas estão dominando o mercado, as principais empresas tech, como estão dominando o mercado e os impactos que isso tem na sociedade como um todo. E é um livro muito bom de ler, é uma leitura fácil, enfim, foi bastante inspirador aí. Legal, ótima recomendação, ainda mais para esse universo, ecossistema de fintechs como é o nosso, né? Agora o momento corte podcast. É uma frase que eu sempre falo, mais do que ouvir podcast, que as pessoas mais veem são os cortes. Aquela frase que você gostaria de ter escrito, que você ouviu e falou assim, nossa, essa frase aqui realmente faz sentido, é muito foda. Qual que é a sua frase? Eu vou, antes de falar a frase, eu vou falar por que eu me surpreendo. Eu me surpreendo pela data que ela foi dita, tá? Então, o Bill Gates, em 1994, ele falou o seguinte,
Banking is necessary, banks are not. Né? É uma tradução livre minha aqui, é que os serviços financeiros, os serviços bancários são necessários, mas os bancos não são necessários. Né? Então pensa que em 94, ali no surgimento da internet, esse cara brilhantemente já previu que tudo seria digital, que os serviços financeiros estariam embedados no dia a dia das pessoas de alguma forma. Antes de ter qualquer tipo de mobile, de internet no seu celular, de banco no seu celular, aplicativos e tudo mais, ele já previu toda essa mudança do sistema financeiro como um todo, né? O próprio Brett King, ele mudou um pouquinho, tem uma frase dele também que é interessante, inclusive da capa do livro, que fala banking everywhere, never at a bank. Então você vai fazer, o seu serviço financeiro vai estar em todo lugar, mas não vai estar dentro de um banco, né? E aí ele critica muito o modelo de agências. Que hoje eu acho que tá mais do que claro que não é... Obviamente, tem lugares que é super necessário serviços de agência ainda, principalmente em comunidades que não têm, talvez, o acesso à internet, ou pessoas que não possam acessar a internet, mas tá fadado a não precisar. E aí o grande exemplo disso é o Nubank da vida, que não precisa de agência para fazer o negócio acontecer. Então, o Bill Gates, principalmente, ele já previu lá atrás, cara, em 94, que os serviços financeiros estariam embedados na vida das pessoas e não é necessário mais um banco para você fazer isso, né? É necessário somente uma infraestrutura que pode ser provida por um banco, mas você não precisa mais ser cliente de um banco só, você pode utilizar serviços financeiros de vários bancos. Então, eu gosto da frase, que parece óbvia hoje, mas imagina que em 94 as pessoas viram e se questionaram, deve ter se questionado muito, mas o que esse cara está falando? E hoje a gente está vendo que é mais do que correto. Mas o legal também é que você, da literatura que você falou, dessa frase do Bill Gates, em que já eram algo que pessoas do meio já imaginavam, vai ter um futuro que não vai ter agência, vai ter um futuro em que os serviços financeiros vão ser dessa forma, ou que nem esse bate-papo, quem tá ouvindo, essa incrível conversa que a gente tá tendo, que a gente tá falando, né? Talvez há 3 anos atrás, essa relação de você ter as suas informações compartilhadas e soluções financeiras, se alguém falasse isso, você falasse assim, nossa, você tá maluco, né? Isso não vai acontecer nunca. Exato. E como você tá falando, é um processo. Isso é que a gente tá na metade do processo, né? Do que tá planejado. E a gente tá falando, ainda vão surgir muitas soluções que a gente vai falar, nossa, por que não existia isso antes, né? Tudo baseado em relações financeiras. Não tenha dúvida. E esse processo, se a gente pegar num gráfico, acho que a aceleração vai ser assim, né? Vai ser um movimento exponencial, muito mais rápido. As próximas mudanças aí vão ser muito mais rápidas do que as mudanças antigas, né? E tem uma teoria do próprio Brett King, que ele escreveu no livro dele, falando da evolução do banco, né? Então a gente imagina como lá na década de 80 a gente utilizava um banco, a gente ia numa agência e fazia serviços financeiros, depósito, transferência, qualquer coisa. Logo, quando surgiu a internet, eles pegaram tudo que você fazia na agência, colocou num browser. Logo depois, tudo que tem no browser, colocaram no aplicativo de celular. Essa é uma evolução incremental da tecnologia junto com os serviços financeiros, mas não é assim que surgem as inovações disruptivas, né? Tem que vir alguém e falar, olha, a forma como eu estou fazendo banking é diferente da forma que eu fazia banking da década de 80, porque hoje a única diferença é que eu estou usando o celular. Mas a forma como você está fazendo ainda é igual da década de 80. Então, tá para surgir ainda essa nova empresa, essa nova tecnologia que vai falar, olha, a forma como você utiliza serviços financeiros é totalmente diferente, é totalmente disruptiva, é uma experiência mais do que um produto. Enfim, eu tô... Muita inovação vai ocorrer nos próximos anos aí. E, a gente vamos aproveitar. Eu gosto muito disso, gosto muito de tecnologia, principalmente nos serviços financeiros, que é onde a gente vê um espaço para criação muito legal. Então, queremos tá surfando nessa onda, queremos aproveitar, permitir, na Plug, especialmente, a gente quer permitir que essa inovação aconteça de alguma forma, né? Então, somos bastante otimistas aí do que vai acontecer, Marco.
Uhum. Então, para quem tá nos escutando, é esse empreendedor ou ainda tá querendo empreender, ou que, né, que já tem uma empresa aí de soluções financeiras, como que a gente pode encontrar a Plug, como você pode comprar um produto da Plug, adquirir um produto da Plug. Obviamente, a gente sempre coloca na descrição aqui todas as redes sociais, os acessos à Plug, mas como que o pessoal pode encontrar vocês e os seus produtos? Perfeito. Primeiro, pode me encontrar, Bruno, rede social, LinkedIn, pode me mandar e-mail direto, bruno@plug.ai. Mas o que a gente quer é permitir que todo mundo consiga testar a Plug, consiga utilizar as APIs. Por isso, recentemente, a gente lançou um programa de API totalmente grátis da Plug, onde inovadores, desenvolvedores podem ir direto no portal da Plug, dashboard.plug.ai, se registrar ali dentro, conseguir testar, conseguir fazer chamadas de API, conseguir se conectar suas contas aí com os grandes bancos e já utilizar esses dados de alguma forma. Então, a gente já tem esse serviço gratuito, num programa freemium, onde acesso básico aí é gratuito, tá? Então, convido a todos para conseguirem, se vocês tiverem uma ideia, se você tiver já uma empresa, igual você falou, Marco, se você tiver apenas uma ideia que consiga entrar nessa época de dados, utilizar os dados, que é o futuro de qualquer economia, através da Plug. A gente tenta facilitar ao máximo aí para permitir que essa inovação aconteça. Beleza. Bruno, muito obrigado pelo papo, cara, foi incrível mesmo, muito, muito gostoso, muita informação legal para quem tá ouvindo, mas pelo menos para mim, eu adorei, realmente foi um prazer ter você aqui com a gente, cara. Marco, obrigado você, cara, foi um prazer meu, passou uma hora, parece que foram 15 minutos de conversa, quando a conversa é boa, passa rápido, cara, então eu que agradeço aí, bastante sucesso para vocês, contem sempre conosco aqui e vamos em frente. Beleza, pra quem nos escuta, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Sempre eu digo isso também. Bons investimentos. Se um dia a Plug tiver na Bolsa de Valores, saiba que o primeiro ticker que apareceu delas foi aqui na Bullseye. Nossas redes sociais também estão passando aí. Forte abraço, beijo e abraço a todos. Falou!